Olá pessoal, tudo jóia? Voltando a nossa aula para resolver os outros exercícios que a gente não conseguiu resolver ainda, que não deu tempo, né, de resolver. A gente vai continuar no 9, tá? Caiu no SPSEC de 2014, exercício 9. Repara bem que o exercício 9, ele fala aí um texto comprido, um texto grande aí, ó, e ele fala de várias substâncias, né? Ele fala da substância que é o ozônio, O3, olha lá, ó. A substância ozônio, o dióxido de carbono, que é o CO2. Olha lá, ó, CO2. Ele fala do dióxido de enxofre, que é o SO2. Tá? Dióxido de enxofre. Ele fala da água, que você conhece, ou conhecido como óxido de hidrogênio, tecnicamente, mas ninguém fala isso, né? A água. E ele fala do cianeto de hidrogênio, que é o HCN, altamente letal, tá bom? Olha lá, ele fala dessas três. Ele vai querer saber a geometria dessa molécula. O que a gente faz? Olha no resuminho e tenta fazer aqui. Beleza? Para você usar esse resuminho, você tem que ter a montagem da sua molécula. Lembrando que você vai ter que considerar, para saber a geometria, as ligações que existem entre os átomos ao redor do átomo central e lembrar se tem par de elétrons livres ou não. Tá? Então você vai ter que lembrar disso. Você vai ter que montar a estrutura certa. Se você não montar a estrutura certa, daí você não vai conseguir achar a resposta. A não ser que você decore, tá? Então vamos pegar aqui, ó. O3. O O3, você tem 3 átomos. Tá? Ele tem 3 átomos, a estrutura dele é isso aqui e um par de elétrons aqui. Se você for parar para pensar, aqui eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4 elétrons, 5, 6. Ele tem um par de elétrons livres aqui, ó. Você vai ter que lembrar disso. Tá? O O3 ele é representado dessa maneira. Bom, é uma molécula angular, o próprio nome fala, angular. Aí você fala assim, professor, como você sabe que é angular? Quem é o elemento central? É o oxigênio. Quantas nuvens você tem ao redor dele? Vamos contar as nuvens para ver se o nosso resuminho dá certo. Vou pegar aqui um giz colorido aqui, ó. Eu tenho uma nuvem, eu tenho 2 nuvens, eu tenho 3 nuvens e 2 átomos. 3 nuvens, 2 átomos, angular. Certinho. Chique. Professor, qual que é a outra estrutura? CO2. O CO2 a gente até fez, tá? Ele é o carbono no centro, ele tem o oxigênio, ele tem a dupla oxigênio. Professor, quantas nuvens eu tenho ao redor do elemento central? Eu tenho uma nuvem, eu tenho 2 nuvens. Quantos átomos eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho 2. 2 nuvens e 2 átomos. 2 nuvens, 2 átomos, ela é linear. Linear. Professor, SO2. SO2, a fórmula é essa aqui, ó. Uma ligação, uma dativa aqui, eu tenho um par de elétrons livres. Quantas nuvens tem ao redor do enxofre? 1 nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Quantos átomos eu tenho ao redor do elemento central? 2 átomos. 3 nuvens, 2 átomos, ela também é angular. Angular. Professor, o oxigênio, como fica a fórmula do oxigênio? O oxigênio é o H eu tenho 2 pares de elétrons. Professor, quando você sabe que tem 2 pares de elétrons livres, é que o oxigênio, só para recapitular um pouquinho, ele está na família 6A. Fazendo a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Então, repara bem aqui, ó. Vou tentar desenhar de amarelinho. Um elétron está aqui nessa ligação, o outro elétron está nessa ligação. Já tenho 2. Para chegar no 6, faltam 4. Então, eu tenho 2 pares. Então. Tá? Daí envolve um pouquinho nessa teoria das ligações químicas. Tá? Então, você tem quantas nuvens? 1 nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens e 2 átomos iguais ao redor do elemento central. 4 nuvens, 2 átomos, ela também é angular. Angular. Ô, professor, e esse aqui? Esse daqui, se você for ligar, vai ser o H ligado no carbono, ligação tripla com nitrogênio. Quantas nuvens? 1, 2 nuvens. Quantos átomos ao redor do elemento central? 2 átomos. 2 nuvens, 2 átomos, ela é linear. Ó, resuminho, show! Você vai resolver muitos exercícios aí, tá? Bem simples. Qual a alternativa? Daí ele fala assim, ó. Dentre elas, as que apresentam geometria molecular linear. Qual que é que você identificou que tem linear? Essa. Tá? Essa daqui, ó. Por um asterisco. É linear e essa daqui.
Qual alternativa tem dióxido de carbono ou cianeto de hidrogênio? Cianeto de hidrogênio e dióxido de carbono é a letra A. Tá? Então você vai fazer aí o cálculo. Você fez aí? A resposta é a letra A. Chique! Exercício de número 10. Tá? Vou apagar aqui, já resolvemos o exercício de número 9. Agora o exercício de número 10. Exercício de número 10. Então, gente, o exercício de número 10, ele dá um texto, caiu no SPSEX de 2015. Ele fala assim, compostos iônicos, já sabe que tem metal e não metal, um do elétron vira cátion, o outro fica ânion, através de uma força eletrostática, que é um positivo e negativo, eles se grudam e formam um composto iônico que a gente sabe, tá? Tem alta temperatura de fusão, eles são sólidos a temperatura ambiente. Exemplo que você tem na sua casa, tá? É o sal de cozinha. Tá? Você pegar o grãozinho de sal de cozinha, ele é só composto, é um composto iônico, só ligação iônica entre o sódio e o cloro, tá bom? Tem outros elementos ali no meio também, que são consideradas impurezas, mas que para o nosso corpo, nosso organismo, não vai fazer muita diferença, tá bom? Ele não é extremamente puro. Professor, tem sal de cozinha extremamente puro, com 99,99%? Tem sim, mas daí você encontra no laboratório. Ali que você tem no sal de cozinha é uma mistura de compostos iônicos, tá? Que a fonte do sal de cozinha ele vem do mar, tá bom? Você retira o sal do mar. Para a gente usar na salada, no tempero de alimentos. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, cátions e ânions, é o que ele fala no texto. Eu estou fazendo o exercício de número 10, tá bom, gente? Então, exercício número 10 da listinha, beleza? Unidos por uma força de atração eletrostática, que é um positivo e negativo, tá? Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos são feitas as seguintes afirmações. Então, na realidade, você vai ler esses itens e você vai ver o que está coerente ou não. Primeira afirmativa, ele fala, apresenta brilho metálico. Brilho metálico? Brilho metálico é metal, tá? Descarta isso. 1 não. 2. Apresenta elevadas temperaturas de fusão e combustão. É verdade. Elevadas temperaturas de fusão, professor, pega o sal de cozinha, põe na panelinha da sua casa, põe no fogo, vê se derrete ele. Não derrete, não. 850 graus Celsius, em torno disso, para derreter. O fogo da sua casa, no fogão, não chega nessa temperatura. Você derrete o açúcar, você faz lá o caramelo, põe no pudim, mas você não derrete o sal de cozinha. Exemplo disso, tá? Bem simples. Apresenta boa condutividade elétrica quando é solução aquosa. Não sei se vocês já fizeram esse experimento lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Você pega o sal de cozinha, põe na água. Se você construir um mecanismo, né, com uma lâmpada e os fiozinhos descascados na ponta, colocar na energia elétrica e depois colocar as pontinhas na solução aquosa, ela vai conduzir, a lâmpada vai acender. Então, o 2 é verdadeiro. O item 2. O item 3 também é verdadeiro. E o item 4, são sólidos em condições ambientes. Você tem um sal de cozinha sólido. Um dia eu estava Vou comentar uma coisinha bem rápida para vocês. Eu estava no supermercado e eu olhei lá, sal líquido. Sal líquido? Daí eu peguei o potinho, sal líquido. E tá, olha líquido, água. Né? Água com sal de cozinha. Sal líquido, tá errado esse termo. Não é sal líquido, é solução aquosa de cloreto de sódio. Solução aquosa. Solução é quando você mistura, tá? E faz uma mistura homogênea. Aquosa porque você usou água, ele colocou sal líquido. Sal líquido, para ser líquido, você tem que pegar o sal, você tem que transformar de sólido para líquido esquentando a 850 graus Celsius. Não é o caso. Eu não peguei um potinho de sal na prateleira de um supermercado a 850 graus Celsius. Não peguei, então tá errado. O termo que se usa é equivocado. É que na realidade não é um recinto de laboratório que você trabalha só com químico. É um termo simples, um termo popular para fácil do povo entender. Então, vendia-se isso, acho que nunca mais vi, eu acho que não foi nem para frente. Sal líquido você faz em casa, né? Você pega água, põe no sal, dissolve, tá feito. São sólidos em condições ambientes, verdadeiro. O item 4 é verdadeiro. Anota aí. São pouco solúveis em solventes polares. Não, tem uma teoria muito interessante que fala solvente polar, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Você quer ver um exemplo? A água é polar. A gente viu pela teoria. Tá aqui, ó. Tem ligação polar e a molécula é polar. Tem aqui? Não, a gente não fez. Mas a molécula é polar com ligação polar. A água é polar. O óleo da sua casa, ela é uma substância apolar.
tem característica gordurosa. Se você derrubar o óleo de soja na sua mão e tentar lavar só com água, não limpa. Sabe por quê? Substâncias polares, como a água, não dissolvem, substâncias apolares não se dissolvem. Daí você usa o detergente que tem uma característica intermediária, beleza? Então a alternativa correta aí, gente, que fala do 2, do 3 e do 4, seria a alternativa B. B de bola. Beleza? Deixa eu ver se tem um outro exercício aqui. Exercício de número 11, também é teórico. Tá bom? Exercício de número 11. Vou apagar aqui para não confundir. Tá? Exercício de número 11. Tá? Vamos lá. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. Tanto é que uma das fontes de energia da China vem do carvão mineral. Daí tem a parte de geografia, né, que você tem aí, né? Então, petróleo são derivados, petróleo que gera gasolina, e dá origem à gasolina, dá origem ao diesel, dá origem, né, ou nafta, outras substâncias, tá? São utilizados como combustíveis industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Por isso que a gente fala assim que o gás carbônico está aumentando no planeta, está usando muitos derivados do petróleo, está queimando muito. A gente falou, por exemplo, na química, só para fazer um lembrete aqui, se você pegar uma substância orgânica, pegar um metano, que ele é um gás, a gasolina ele tem 8 carbonos, tá? Tudo que se queima de orgânico, ele produz CO2 mais água. Ele vem dessa reação aqui, faz o balanceamento com carbono e carbono, tem um 4 hidrogênio, põe um 2 aqui, tem um 2, aqui ó, tem 2 oxigênio mais 2, 4, tem que pôr 2 aqui. Isso aqui é a equação do metano. O metano é um gás, que ele vem do lixo. Quando você canaliza ele e você põe fogo, você está liberando para o meio isso aqui, ó. Você libera para o meio, daí você vai poluir o meio ambiente, está colocando gás carbônico no meio e assim vai. É isso que ele está falando, tá? Que você queima substâncias orgânicas do CO2. Não é só esse tipo de queima, tem a combustão completa, mas que a gente não está estudando isso agora, então não compensa falar, tá bom? Daí ele fala, em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas. Gente, ele está falando desse gás carbônico aqui, ó. A gente já estudou ele, né? CO2, né? CO2, você sabe, tem um carbono, ele tem uma ligação dupla aqui, ele tem uma ligação dupla aqui. Professor, qual é a estrutura dessa molécula? Eu tenho quantas nuvens? Uma nuvem, duas nuvens e 2 átomos. 2 nuvens e 2 átomos, a molécula é do tipo linear. Beleza. Professor, a ligação dentro da molécula, a intramolecular, polar ou apolar? Ah, são elementos diferentes. Ligação polar. Elementos diferentes, a ligação é polar. Ligação polar. Professor, a molécula todinha em conjunto, polar ou apolar? Ah, né, você vai ter aqui, ó, número de nuvens. Quantas nuvens? Tem 2 nuvens. Olha lá, 2 nuvens. Quantos átomos iguais? Tem 2 átomos iguais. 2 átomos iguais. Gente, todas as vezes iguais. Todas as vezes que isso acontecer, olha lá, número de nuvens é igual ao número de átomos iguais, a molécula ela é apolar. Então, a ligação dentro da molécula é polar e a molécula toda ela é tipo apolar. Daí você vai fazer as afirmativas. Vai analisar as afirmativas. Afirmativa 1. É um composto covalente de geometria molecular linear. É verdade? É verdade. Provamos aqui, ó. Linear. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2. Apresenta geometria molecular angular. Esquece. Não é angular. O item 2 é isso que é o item 2 aí, ó. O item 3, ele é um composto apolar. É verdade. Ele é um composto. Ele forma um composto apolar. Seria o item 3. Verdadeiro. Qual que tem o 1 e o 3? É a letra C. Tá? Fizemos aí o exercício da letra C. O exercício 12, para a gente poder finalizar isso daí. Tá? Aqui, ó, vou fazer o 12. Exercício 12. Exercício 12. 12. 12. 11. 12. Ah, inglês. Professor britânico. Mentira. Exercício 12. Compostos contendo enxofres estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndios de florestas e gases vulcânicos. No entanto,
Em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, quando você queima gasolina, gente, você gera enxofre, porque dentro do petróleo vem enxofre. A Petrobras faz a extração dele, leva aqui para a refinaria aqui de São José dos Campos, então ele vai fazer a separação da substância, que tem a gasolina, e dentro da gasolina tem enxofre, tá? Tem o diesel, lembra do diesel S10, essas coisas, tudo o S é de enxofre. Ah, professor, sério? O diesel S10, S é o símbolo do enxofre. E 10 é a quantidade, a gente fala ppm, partes por milhão, de cada 1 milhão de moléculas que tem, 10 moléculas é de enxofre. Tá? 10 tem enxofre. Mas essa é a ideia, a gente está uma observação. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para as pessoas com dificuldades respiratórias. Então ele está falando do SO2. Ele está falando do SO2. Em relação ao composto SO2, a sua estrutura molecular pode se afirmar que trata-se de um composto que apresenta, agora é muito fácil, né? Você tem aqui um resuminho chique, mastigadinho, né? Você vai desenhar essa fórmula aqui, o SO2, você sabe que ele tem 2 átomos, uma é a ligação dupla, a outra é dativa, ele tem um par de elétrons que não pode esquecer do par de elétrons. Se você esquecer do par de elétrons, você vai errar. Qual que é essa estrutura? Esse vai ter, ó, tem quantas nuvens? Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. 3 nuvens com 2 átomos. 3 nuvens com 2 átomos que são molécula angular. Professor, a ligação que existe dentro dela, polar ou apolar? Ah, temos diferentes ligações polares. A ligação polar. Professor, a molécula como um todo, polar ou apolar? Quantas nuvens? 1, 2, 3, 3 nuvens. Quantos átomos iguais? 2 átomos iguais. 2 átomos iguais. Daí você vai falar assim, professor, 3 nuvens, 2 átomos iguais, o número é diferente. Quando o número é diferente, a molécula ela é polar. Então, aqui nesse caso, tanto a ligação quanto a molécula são polares e ela é do tipo angular. Qual alternativa traz isso? Alternativa A. Ligações covalentes polares com estrutura geométrica espacial angular. Professor, a angular aqui é a mesma angular daqui? Não, o que muda é o ângulo, tá? Como aqui você tem menos nuvens do que aqui, eu tenho mais nuvens do que aqui, o ângulo aqui é menor, o ângulo aqui é maior. Gente, finaliza por aí. Um grande abraço a todos. Vai ficar aí para vocês nessa listinha. Eu acho que é bom para vocês praticarem, tá? Tem aqui, ó, questões complementares. Tá vendo? Fica aí como atividade, tarefa para vocês. Se vocês puderem fazer, estuda, tá? Agora vai quase no horário aí do almoço, do descanso. Pega esse material, pega esse resuminho, tenta fazer e boa sorte. Bom estudo, gente. Até mais. A gente se vê mais pra frente. Um grande abraço a todos. Tchau.